Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início à nossa roda de conversa. Meu nome é Raquel. Meu nome é Geraldo Felipe. Então, vamos dar início com a leitura da página inicial. A página inicial é do Evangelho segundo o Espiritismo, a melancolia. Sabeis por que, às vezes, a tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos, por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. Bom, vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e amigo incondicional. E agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre os Teus ensinamentos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e que possamos apreender tudo que for trazido esta noite, através dos nossos amigos espirituais. Né? Abençoa a todos aqueles que estejam passando por uma crise de melancolia, pela depressão, pois estamos passando por esse momento difícil dessa pandemia, onde muitos estão em situações de conflito, de sofrimento, de dor. Que a Tua misericórdia possa envolver a cada um, que as energias, vibrações produzidas aqui nesse estudo possam chegar a cada um que necessite, Senhor. Muito obrigado por tudo e que a nossa noite seja de muita realização espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Bom, eu só vou dar início, então, à nossa roda de conversa, trazendo um pouquinho da biografia do François de Geneve. François de Geneve, ele foi um religioso católico, bispo da cidade de Genebra, que nasceu em 1567. Era filho de uma família de alta nobreza e muito religiosa. Após sua morte, ele foi canonizado em 1665 por ter feito diversas curas de cegos e paralíticos. Então, quem é François de Geneve? E talvez por ter sido tão famoso, de origem aristocrática, mas humilde, ele preferiu assinar a mensagem à melancolia, que é essa que nós lemos na abertura da nossa roda de conversa. Ele preferiu assinar com esse nome, que é o nome como ele era conhecido na França, François, e a cidade onde ele foi bispo, Geneve.
mas o nome dele, ele é mais conhecido como São Francisco de Sales, tá? Então, podemos então agora conversar um pouquinho, né, Geraldo, sobre a melancolia, esse tema tão pertinente a esse momento atual que a gente está passando no momento, né? Bom, segundo uma pesquisa, né, que nós realizamos no dicionário, a definição de melancolia é o estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico que pode ser uma manifestação de vários problemas psiquiátricos ou psicológicos, como a depressão. Então, o estudo da depressão hoje está muito em evidência, né, porque estamos passando por esse momento difícil, e ela atinge várias pessoas, vários tipos de camadas sociais, e existem graus de depressão, né? Por exemplo, nós temos a depressão leve, que é aquela tristeza leve, que a pessoa não tem ainda um comprometimento muito grave, mas se ela não for devidamente tratada, ela pode chegar ao grau de depressão moderada, onde existe já um desânimo, uma apatia. E se também não for tratada, se ela se agravar, nós temos o estado mais grave, né, que é a perda da vontade, onde muitas vezes o indivíduo ele fica sem ânimo, sem vontade de realizar suas tarefas, e em alguns casos pode-se chegar até a atitude do suicídio, né? E, infelizmente, hoje nós temos visto o alto grau, né, do suicídio na nossa sociedade, e é um alerta, né? Então nós temos esse sinal de alerta que a depressão ela pode ser tratada, como eu falei, através de tratamentos psiquiátricos, através de medicamento, através de terapia, como nós vamos falar mais à frente. Agora, o que pode causar a depressão, né? Bom, a depressão, esse estado de melancolia, página nós vimos que é a situação em que o espírito ele está preso ao corpo, né, através do processo reencarnatório, e muitas vezes o espírito não aceita as escolhas que foram feitas antes da encarnação. Então ele fica numa situação de rebeldia, de insatisfação, e até não consegue lidar com as provas e as expiações da vida, que muitas vezes são difíceis, e o espírito ele não tem força, ele não tem as condições necessárias. E essas condições elas surgem a partir do momento que o espírito ele busque o entendimento do porquê da vida, né? Porque muitas vezes o indivíduo ele fica sem o sentido da vida, ele perde o sentido da vida, né? E a partir daí vai surgir um vazio existencial muito grande, onde o indivíduo ele vai ficar sem ter como entender o porquê de tudo que está acontecendo na vida dele, os sofrimentos, né? Então, aí nesse momento surge a necessidade de um apoio religioso, que pode ser através da doutrina espírita, e que vai levá-lo a respostas básicas, por exemplo, de onde veio, para onde ele vai após a morte do corpo físico, por que está aqui na Terra, e qual o sentido de todas as situações que acontecem na sua vida, né? O próprio sofrimento, as expiações, né? Muitas vezes são situações de conflitos familiares, conflitos no trabalho, na comunidade, e que levam o indivíduo a perder o sentido da vida e entrar nesse estado de melancolia. Bom, aí nós temos, vamos dizer assim, formas de realizarmos o tratamento da melancolia, né, da depressão. Como tratar, né, a melancolia? Bom, o primeiro passo que a doutrina espírita nos recomenda e que os mentores espirituais reforçam, como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno, é a busca do autoconhecimento, né? A partir do autoconhecimento, de saber reconhecer em nós o que trazemos de melancólico, de depressivo. É o primeiro passo. Reconhecer que temos o problema, estamos passando por uma situação difícil nesse aspecto, então o primeiro passo é o autoconhecimento. Bom, aí depois o segundo passo, que é consequência desse, é buscar o apoio espiritual que a doutrina espírita nos oferece. Aí que apoio a doutrina pode nos oferecer nesse momento? Por exemplo, atendimento fraterno, né? O acolhimento fraterno, o passe, que é o fortalecimento da vontade, do aspecto mental, psíquico, né? O estudo,
né? E o tratamento da desobsessão. Do quadro melancólico, depressivo, existe a influência espiritual negativa. Alguns espíritos se aproveitam, né, daquela situação de fragilidade do espírito e incute o processo obsessivo, e onde o indivíduo vai precisar de todo um apoio espiritual. E o terceiro aspecto seria a questão de buscar uma ajuda médica, psiquiátrica ou psicológica para que possa superar as causas, entender as causas em profundidade, essa falta de sentido da vida, o vazio existencial, e isso pode demorar um tempo e precisar de uma ajuda especializada. Então, esses dois tratamentos, o espiritual e o tratamento médico-psicológico, se complementam, né? Então, a doutrina espírita não exclui, vamos dizer assim, o aspecto científico, a possibilidade da ciência atuando também na superação da melancolia. Existe a causa espiritual, como eu falei, é uma inadequação do espírito à própria existência, ao próprio corpo físico. Ele quer voltar ao mundo espiritual, onde lá talvez ele teria contato com várias outras possibilidades, e ele não aceita, ele não consegue aceitar essa condição de espírito encarnado. E existe o aspecto psíquico de tratamento, onde existe muitas vezes até a necessidade de uma medicação pela própria história de vida daquele espírito, daquele indivíduo, onde só mesmo um tratamento mais especializado poderá ajudar. Bom, eu fui, né, não tão técnico como o Geraldo, essa questão aí da melancolia, da depressão, mas eu fui buscar no site espírita, que é Momento Espírita, e lá falou também no texto chamado A Melancolia, ele falou o seguinte, que melancolia é um termo que pode significar saudade de algo que não sabemos o que é. Então, muitas vezes nós estamos naquela, né, aquela saudade, às vezes a gente está meio entristecido, e nós não sabemos por que essa situação, por que eu estou assim, por que eu estou me sentindo assim, com essa dificuldade. Então, pode ser saudade, né, lembranças da nossa outra existência, que de repente a gente teve uma outra vivência, uma outra situação, uma situação familiar diferente, até uma situação econômica diferente, nós ficamos melancólicos. Eu estou com uma saudade, mas não sei do que é. A gente lembra, né, nos relatos de Dona Ivone Pereira, que ela conta que quando ela era criança, ela chorava muito de saudade na outra vida, né? Então ela tinha saudade do seu pai, tinha saudade da casa, porque quando ela encarnou no Brasil, ela veio de uma família muito humilde, muito pobre, do interior do estado do Rio de Janeiro, e ela era, na outra encarnação, era uma família rica, né? Uma família que tinha posses, ela tinha uma casa grande, muitos vestidos, então era uma vida completamente diferente da última encarnação dela. E aí ela sentia essa tristeza muito grande dessa vida que ela lembrava, né? Ela lembrava mesmo de como era a vida dela do passado e chorava por conta disso, porque ela não, como criança, ela não se conformava de não encontrar o pai dela da outra vida. Mas, e nós, que não temos toda essa mediunidade da Dona Ivone, né? Muitas vezes a gente sente, assim, uma tristeza, uma saudade de algo que a gente não lembra o que é. E muitas vezes pode ser uma situação vivida, um ente querido do passado, alguém que a gente conheceu e conviveu e que nesse momento, né, na presente encarnação, a gente não lembra e a gente sente saudade. Então, a melancolia também pode ser, sim, essa saudade de algo que a gente não sabe explicar o que é. Ou ainda, uma vaga tristeza, uma depressão injustificável. Também pode ser, né? Uma depressão injustificável. Muitas vezes, por quê? Quando acontece a questão da perda de um ente querido, da perda de um emprego,
né, alguma problemática de saúde, pode vir a tristeza, e isso faz com que seja, né, até justificável a gente estar triste. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes também a gente vai voltar lá, nossas lembranças do passado, que estão encobertas por um véu que nós não lembramos, e muitas vezes nós temos a consciência culpada por algo que a gente viveu, ou fez, ou deixou de fazer lá no nosso passado, e faz com que hoje a gente esteja nessa situação de estar com uma tristeza, uma depressão injustificável para o momento atual. Mas se a gente for pensar, né, de repente, o que será que lá no passado esse irmão, esse companheiro está, vamos dizer assim, vivenciou no seu passado, que faz com que hoje ele traga a sua consciência culpada, com tristeza, com dificuldade de aceitar, né, tudo aquilo que acontece na vida dele atualmente. Bom, então dando continuidade, né, sobre a questão de como superar a melancolia, que seria a nossa próxima análise, é importante a gente perceber o seguinte, como eu falei, né, ela é causada pela falta de sentido da vida, né, e pelo vazio existencial. Então, essa falta de sentido da vida, nós precisamos, então, ter um projeto de vida. Como é que seria isso, né? Buscarmos realizar um projeto assim, a curto, médio e longo prazo, como aquilo que nós gostaríamos de realizar, de fazer. Né? Seja fazer um curso, se dedicar a algum instrumento musical, a um trabalho mesmo, a família. Então nós precisamos ter essa meta e ao longo da nossa existência irmos buscando maneiras de concretizar, para que a nossa vida tenha um sentido, uma razão de ser, seja nos dedicando à religião, né? São várias formas, né? A vida é um leque de possibilidades. Então, muitas vezes o indivíduo ele não tem um sentido na vida dele e ele fica à mercê, como eu falei, né? Muitas vezes dos próprios condicionamentos negativos do passado, como a Raquel falou, de vidas anteriores, ou até de processos obsessivos, né? Porque a mente dá campo, né, para que muitas coisas negativas possam acontecer. Então, a necessidade de se buscar um projeto de vida. Eu procurei colocar aqui também que a causa é o vazio existencial. Então, procurar fazer o bem, preencher esse vazio existencial com coisas úteis, né, dentro do possível. Período aí da pandemia, independente da pandemia, e o nosso país é um país carente em vários aspectos, né? Basta a gente ver várias pessoas em sofrimento e nós nos engajarmos numa causa, né? Num projeto social, né? Numa atividade espiritual, no sentido de ajudar os nossos irmãos. E nós com isso estaremos nos ajudando, né? A nossa vida ela vai se enriquecer, porque a partir do momento que a gente comece a ajudar, a fazer a caridade desinteressadamente, nós vamos conseguir fazer com que ela ganhe um novo sentido, né? O vazio existencial ele vai ser preenchido, a nossa vida passa a ter um objetivo maior, que todos nós sabemos, né? Que qual é o objetivo da nossa vida aqui, como a doutrina nos fala. Nós temos que passar por certas provas e expiações e nós vamos ter que, cedo ou tarde, deixarmos o nosso corpo físico e chegarmos no plano espiritual. E aí vai vir aquela indagação, o que fizemos, né, de útil, se nós aproveitamos essa oportunidade em que estamos aqui para nos melhorar, para ajudar o nosso próximo, para melhorar a qualidade de vida no mundo em que vivemos, né? Então, isso tudo vai ser questionado. Né? Nós vamos ter que prestar conta do nosso corpo físico, das possibilidades que tivemos, que estamos tendo, e até mesmo de conhecer a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, com essa possibilidade de hoje conhecermos a doutrina espírita, o nosso campo de visão ele deve se alargar, ele deve ser ampliado e com isso nos ajudar a sair
Porque a gente pode se questionar assim, o religioso, eu sou religioso, a gente não pode ter depressão, não pode ter melancolia, né? Não pode ter uma crise existencial. Podemos, mas nós não podemos ficar presos nela. Nós temos que sempre encontrar maneiras, buscar os recursos que a doutrina espírita nos oferece para sairmos dela. E um desses recursos é o trabalho do bem, é o estudo, né? É a dedicação ao nosso próximo. E aí nós vamos depois fazer uma leitura no segundo parágrafo. Dá para ler o segundo parágrafo? Raquel, você vai entrar no... Deixa eu só falar mais um pedacinho aqui. Quando nos percebermos mergulhados em melancolia, devemos fazer esforços para mudar o clima psíquico, através da leitura edificante, de uma prece, da companhia de alguém que nos ajude a sair dela. Então, a melancolia não é porque não tem jeito. Tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. A gente tem, como o Geraldo falou aqui, a gente tem a doutrina espírita para nos auxiliar, temos as leituras, mas a gente precisa se esforçar. Eu leio muito, eu estudo muito, mas não é só leitura. A gente precisa se ligar ao alto. Temos que exercitar a prece diária. Aqueles que não têm esse hábito, vamos tentar colocar na nossa rotina a prece diária, a prece da manhã ou da noite, um horário que mais convém. É muito, muito importante a gente ter nossa rotina, a prece diária, que é quando a gente vai nos unir ao alto. Com certeza, a partir desse momento que a gente exerce esse nosso poder de nos unir ao alto através da oração, nós somos atendidos, somos auxiliados. Deus nos envia formas de nos auxiliar, pode atuante. Qualquer forma vai chegar, de alguma forma vai chegar ajuda, se nós nos predispormos de nosso coração, na nossa mente, de recebermos essa ajuda, tá? Então, com certeza, a partir do momento que nós estamos abertos para procurar ajuda e para essa ajuda virá. Então, ele fala aqui, crede-me, resistir com energia a essa que aquecem a vontade. Aqui a gente vê a questão da importância da vontade, que é uma das potências da alma que Leon Denis nos fala, né? A importância de fortalecermos a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente um anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Então, aqui uma outra virtude que é a paciência, né? Esperar pacientemente. É o que não acontece muitas vezes com o ato do suicida, né? Que infelizmente nós temos visto um alto índice, né, de aumento do suicídio, mas também, por outro lado, temos vários grupos, né, como o CVV, que faz um trabalho muito importante, as casas Centro de Valorização da Vida, né? Centro de Valorização da Vida. E o suicida, ele não tem a paciência de suportar, né, o sofrimento, e ele quer, através do ato de desespero, acha que vai se libertar, quando na realidade vai ficar mais aprisionado ao sofrimento e vai ter que recomeçar uma nova encarnação aonde parou. E às vezes de forma mais complicada, como no livro Memória de um Suicida, né, do Ivone do Amaral Pereira nos mostra, né, que o espírito ele teve todo um planejamento reencarnatório, e se o espírito ele interrompe esse planejamento, ele vai precisar retornar, né? Isso a doutrina espírita nos mostra de forma clara. Então a paciência, ela vai de que por que estamos aqui, por que sofremos, porque às vezes passamos por determinadas enfermidades ou situações muitas vezes difíceis, reconhecemos, são necessárias para o nosso aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo maior da nossa encarnação. A nossa melhora espiritual
para que a gente possa merecer, ao acabarmos essa encarnação, uma condição espiritual melhor. Aí sim, mas não achando que interrompendo a gente vai conseguir essa condição. Ela vai surgir através da nossa tarefa bem cumprida aqui, dos deveres familiares exercidos, do trabalho, do bem, né, de nos dedicarmos a uma religião, a ajuda ao nosso próximo. Então aí sim nós vamos conseguir superar também os nossos defeitos, né, de caráter, nossas dificuldades, e desse esforço de vontade. Como os Espíritos nos falam, muitas vezes nos falta a vontade para que a gente possa fazer aquele trabalho de superação, de autossuperação. Então, também, dando continuidade, é imperioso que façamos esforço, como o Geraldo falou, da questão da vontade, né? Que busquemos com muita vontade mesmo mudar nosso clima mental, buscando a sintonia com nossos benfeitores espirituais, que sempre nos amparam e auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Então, sendo a dificuldade algo que é pertinente ao nosso mundo, ou sendo uma dificuldade que está no nosso, né, no nosso psicológico, na nossa mente, na nossa alma, nós temos condições de conseguir ajuda, né? Antes de tomar qualquer decisão que possa prejudicar nós ou o nosso próximo, nós podemos pedir essa ajuda. Essa ajuda vem do alto, vem de Deus, de Jesus, de nossos amigos, leitores. A gente pode solicitar essa ajuda virá com toda certeza. A gente vai ter esse, vamos dizer assim, esse auxílio nos amparando a passar por essa dificuldade, seja qual seja, Deus vai nos ajudar. Ou, né, através dos nossos amigos benfeitores espirituais, ou através da pessoa encarnada, seja um familiar, um amigo querido, ou até um desconhecido que apareça assim e venha nos trazer algum tipo de consolo, de orientação. Aí aqui, dando continuidade à leitura do François de Geneve, né, que foi Francisco de Sales. Ele foi um religioso, né, da Igreja Católica. Interessante como a gente vê vários religiosos da Igreja Católica, né, quando chegam convertendo, aceitando as ideias espíritas e mandando mensagem, né, que estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e a gente vê, né, com a grandeza de Deus, que haverá um único rebanho e um só pastor um dia, né, que a gente vê que essas divisões de religião, de país, isso é transitório, é tudo aprendizado. Aí, o que ele nos fala aqui, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Aqui é interessante que a missão, quando a gente fala assim, é grandiosa e tal, mas a missão de se dedicar à família e se dedicar à própria melhora espiritual já é a missão mais importante. Se a gente conseguir cumprir a nossa missão, cumprirmos a missão da nossa melhoria espiritual, nós vamos estar muito bem ao chegar no plano espiritual, dando cumprimento. Não, a gente para alguns é necessário de uma missão mais específica, de construir uma obra social, se dedicar às crianças, aos idosos, às pessoas carentes, mas isso é um complemento, porque a principal missão é a nossa melhora espiritual e daqueles que estão junto a nós. Aí ele coloca aqui, se situação exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, fortes e corajosos para os suportar, afrontar e resoluto. Aqui aí vem a realização de uma outra virtude, como eu falei da paciência, né? E aqui é a coragem, né? A coragem de ser forte e enfrentar os desafios da existência. A maioria das vezes foram planejados junto conosco antes da nossa encarnação. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais
e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, essa região inacessível às aflições da terra, que é no mundo espiritual, nós vamos só se nós cumprirmos a nossa missão, entre aspas, né, como eu falei, que é a nossa melhora espiritual, nos dedicando aos nossos familiares, nossos amigos, com quem nos relacionamos no dia a dia. E aí sim nós vamos... Aí a doutrina espírita, nesse aspecto, é um outro princípio básico da doutrina, nos mostra assim, algo que para nós é consolador e muito estimulante, no sentido assim, de que existem mundos habitados e que são alguns bem mais evoluídos do que a Terra, né? Mundos felizes, mundos ditosos, onde nós vamos refazer as nossas forças, nós vamos ter uma condição de vida diferenciada, mas para que a gente mereça chegar nesses mundos, nós temos que cumprir aqui na Terra essa missão que foi falada aqui pelo François de Geneve. Uma coisa, me lembrei agora de uma história de Dona Ivone do Amaral Pereira. Como eu falei antes, né, quando ela era criança, ela chorava de saudade da família antiga que ela teve na Espanha. E ela, como, assim, vamos dizer assim, um tipo de consolo, como o seu guia espiritual, aquele pai lá do passado, ela teve na última encarnação dela, como seu guia espiritual, aquele pai do passado, que ela chamava de Charles. Então, de alguma forma, ela foi consolada, né, dessa tristeza, porque ao longo de sua existência, né, que ela desencarnou com 80 e poucos anos, e ela teve a companhia desse querido amigo ao seu lado, apesar, né, de ela ter muitas vezes saudade do tempo do passado. Mas com certeza que toda a atividade que ela passou, tudo que ela fez na área mediúnica, né, de atendimento junto aos mais necessitados, e também nas suas obras que ela escreveu. Então aí, como o Geraldo citou, Memória de um Suicida, um livro muito edificante para a gente aprender muito sobre tudo aquilo que acontece, né, com aqueles irmãos que desistem da vida, mas que continuam vivendo apesar né, do ato, mas que a misericórdia divina está sempre aí, a nos apoiar, a nos auxiliar, na medida que nós peçamos. Nada é que Jesus, nem Deus, ninguém vai fazer com que a gente se transforme em uma pessoa melhor, assim, né, de uma hora para outra. Não, nós que temos que, através de nossos esforços pessoais, através da nossa vontade de orar, transformando aquelas situações negativas, aqueles atos negativos que nós ainda praticamos, e transformando, né, em situações positivas, em atos bons, nós vamos nos tornar pessoas melhores, consequentemente espíritos melhores. Então, consequentemente, vamos sair daqui da presente encarnação como pessoas melhores. E vamos lá, se nós tivermos essa melancolia no nosso coração, de saudade de um tempo passado, de entes queridos com quem a gente conviveu, vamos ter essa oportunidade de encontrá-los lá no plano espiritual, quando assim bem desempenharmos a nossa missão, como falou aqui o nosso companheiro aqui no livro. Então, a gente já está caminhando para o nosso final, né? E a gente refletir então que nós temos essa grande oportunidade de sermos espíritas, e a doutrina espírita ela nos traz uma série de respostas sobre a questão do sofrimento, da melancolia, de algumas situações muitas vezes difíceis, mas que são necessárias para o nosso burilamento, a nossa melhora espiritual, e nos faz ver essa realidade espiritual que nos aguarda, mas que nós só mereceremos melhor se conseguirmos passarmos por todas essas provas, essas expiações com resignação, com fé, né? Mas ela não fala assim, você tem que ter fé, ao mesmo tempo a doutrina nos dá a fé raciocinada, né? Que é uma fé que mostra
as consequências, mostra as causas de tudo que tem acontecido e que nos ajuda a ter uma fé consciente, né? E com isso nós poderemos nos libertar do nosso passado de erros, né? Então, que nós possamos aproveitar essa grande oportunidade, né, que nos é concedida, como na noite de hoje estamos aqui refletindo, né, sobre um tema tão atual e tão necessário nos dias de hoje. Nós agradecemos então a oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus para mais uma vez trazer os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e que possamos estarmos todos juntos na próxima semana para mais um estudo. Agora a gente vai passar para a prece final. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, abençoa todos nós que aqui nos encontramos nessas atividades do Centro Espírita Amor à Verdade. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nos dás. Te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades e até, Senhor, por aquilo que ainda não podemos conseguir nesse momento, mas que um dia sabemos, Senhor, que vamos conseguir. Obrigado, Senhor, por tudo. Ampare e proteja a teus filhos, principalmente os que se encontram enfermos, doente do corpo ou doente da alma, onde quer que cada um se encontre, Senhor, seja no seu lar, seja na rua, seja nos hospitais, que esses irmãos possam ser amparados em suas necessidades. Te peço, Senhor, também, por cada irmão que está passando pela provação da perda de seu ente querido, com a tristeza, com a depressão, de passar por esse momento de separação temporária. Que esse irmão possa ser consolado, que ele possa se resignar frente à tua vontade, Senhor. E que possamos sempre, Senhor, dar graças a Deus por tudo que nos acontece. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, o que temos necessidade de passar e o que precisamos aprender. Que possamos, Senhor, cada dia mais fazer a tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.